Olá, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos à terceira temporada do programa Mais Mulher. O nosso programa conta com o apoio de vários patrocinadores, os quais a gente agradece muito. Agradecemos à Loja Regla, a Ótica Pupila, a Matiello Odontologia, a Centrales Espaço Clínico, a Universidade Cruzeiro do Sul, a Quiron, a Clínica Capilar DNA Vital, da Júlia Cavagnolo, a Farmais Nova Prata, a Alongê Aulas de Dança, a Patidona Luta e Defesa Pessoal, ao Condomínio Residencial Horizontes e ao Restaurante e Cantina Mascarão. Sabemos que cada vez mais, ao longo da história, a mulher tem conquistado um papel de destaque nos diversos setores da sociedade. E não seria diferente na política e nas decisões que envolvem o município. Na noite de hoje, vamos receber uma convidada muito especial. Vamos conversar com a Patrícia Toscan Rodrigues, que é presidente da Câmara de Vereadores do município de São Jorge. A Patrícia é mãe da Júlia e da Joana e é esposa do Luiz. E é ela que vamos conhecer no programa de hoje. Então, muito boa noite, Patrícia. Seja muito bem-vinda ao programa Mais Mulher. Boa noite, Vê, e boa noite a todos os que estão nos escutando. É um prazer imenso estar aqui nesse programa, onde a valorização da mulher é muito interessante, porque a gente se sente bem ao estar falando um pouco da nossa vida, do que somos e o que a gente procura fazer para a nossa sociedade. Obrigada. Então, meu nome é Patrícia Toscan Rodrigues, tenho 47 anos, sou filha do Ayrton Toscan e da Juraci Capelaro Toscan. Sou irmã do Cleverton e da Priscila. Sou mãe da Júlia e da Joana. E sou a esposa do Luiz. E sou a Patrícia. Estou como presidente da Câmara. Estou como vereadora. Mas eu sou professora. A minha profissão, o que eu gosto de fazer é ser professora. E é uma profissão muito nobre, né, Patrícia? Eu também fiquei praticamente boa parte da minha vida em escola e só quem exerce essa profissão sabe o valor que a gente tem, a gente, professoras, né, que nós temos na vida das crianças e o quanto a gente consegue influenciar as crianças que são o futuro do nosso país, né? Então, é uma profissão muito gratificante e que merece ser muito valorizada por todo o esforço, a dedicação que os professores têm com as nossas crianças. Patrícia, nós gostaríamos então, no programa de hoje, conhecer um pouquinho quem é essa mulher com tantos afazeres, com tanta responsabilidade, né? Mãe, é esposa, é professora, é vereadora, é uma mulher muito atuante aqui no município vizinho. Então, a gente gostaria então de conhecer um pouquinho da sua história. A Patrícia criança, como foi assim a sua infância? Conta um pouquinho para nós sobre... A gente sempre foi de família muito humilde, mas nunca nos faltou nada. O meu pai e minha mãe sempre foram pessoas muito batalhadoras e nos deram o que é de mais importante, nos ensinaram os valores, que para nós isso é de extrema importância, né? No momento que você tem os valores na tua vida, a tua vida corre normal, né? Então a minha infância foi uma infância simples, mas não nos faltou nada. A gente tinha muito amor. Meu pai sempre trabalhou muito, minha mãe também. E eu comecei a trabalhar com 13 anos de idade. Tenho uma carteira de menor, que hoje a gente nem... Mas é meu pai que assinou no meu nome. Então eu tenho a carteira, trabalhei numa fábrica de móveis como secretária, aos 13 anos de idade. E para mim isso é gratificante e é importante para a juventude de hoje saber que trabalho dignifica a pessoa. Com certeza. Exaltece a pessoa. O trabalho não deixa ninguém doente, pelo contrário, a gente fica bem. Então, essa foi um pouco da minha infância. Cuidei sempre dos meus irmãos, eu sou a irmã mais velha. Cuidava dos meus irmãos, da Priscila, que sempre foi a nossa... que ela era um pouco doente, então a gente sempre teve aquele carinho, um pouquinho. Sim. E depois veio o Cleverton um pouquinho mais tarde, ele já estava trabalhando e aí com ele eu não tive, mas também foi o nosso
quando ele... Xodozinho. Porque chegou depois, a gente já estava grande e tal. Mas foi um pouquinho da minha infância. É isso aí. E isso é muito importante, Patrícia, que você está colocando sobre a responsabilidade que os jovens têm que ter, né? Que infelizmente hoje em dia muitos não têm, né? Isso. E que faz toda a diferença na vida das pessoas, as pessoas terem essa responsabilidade desde cedo, saber que dinheiro não cai do céu, que nada vem de graça, que sem esforço, sem dedicação, né, nada acontece. Então é bem importante que essas crianças, esses jovens, esses adolescentes tenham essa responsabilidade. E Patrícia, muito cedo você assumiu também uma outra responsabilidade maior, que já foi o seu início ali na carreira, né, política, enfim, nesse meio. Conta um pouquinho para nós sobre isso. Então, assim, meu pai sempre gostou muito da política. Ele sempre se envolveu, mas indiretamente. Ele ajudava, mas ajudava com os carros de som na época, né? Que não tinha toda essa tecnologia que a gente tem hoje. Ele ajudava e fazia campanha. E ele sempre foi muito ativo na comunidade. E ele foi a principal pessoa que me incentivou a entrar na vida política, a concorrer. Eu tinha 18 anos de idade na época, era uma menina, porque todo mundo me dizia, essa menina vai fazer o quê? E também o Postal, o nosso antigo prefeito, né, que faleceu, meu pai também é falecido, o Postal também, ele chegou e me disse, não, você tem que ir, até porque foi na época que tinha que ter o tanto por cento de mulheres, certo, né, a porcentagem de mulheres para poder pôr mais vereadores. Então, na verdade, no impulso da juventude, né, eu aceitei, eu estava terminando o ensino médio, o magistério, e aceitei. Me elegi, fui a vereadora mais nova do Rio Grande do Sul na época, fui convidada para receber um prêmio em Porto Alegre. Para nós, Porto Alegre de São Jorge, na época, era muito distante. Era uma coisa... Hoje Sim, é ali, Capinha, né? Do lado. Mas, na época, era muito distante. Mas o Postal me disse, não, você vai ir. Como eu te ajudei, eu vou te levar até lá. E ele me levou e consegui. E digo assim, os primeiros anos, os 4, esses que eu fiquei, que eu me elegi, eu aprendi muito. Porque eu não sabia nada de política. A política a gente vai aprendendo ao longo do tempo. Você vai aprendendo com as pessoas, com as leis, com a convivência, né? Então, eu entrei na Câmara de Vereadores e eu sou bem sincera em dizer que eu entrei lá, para mim, aquilo... No momento que eles me disseram que eu me elegi, eu não acreditei. Imagina, com 18 anos, né, Patrícia? Uma jovem. Sim. Já tinha feito o título de eleitora aos 16, né? Então, foi quando eu votei pela primeira vez. A gente vinha aqui em Nova Prata, a gente não tinha urna eletrônica. Abria a cédulazinha e via os nomes lá. Sim, escrito. E quando eles me disseram, você está eleita, você entrou entre as 9 vereadores. 9 vereadores. Foi uma surpresa, mas naquele momento eu disse, não, eu vou fazer o meu melhor. Então, eu sempre fui uma pessoa humilde e sou humilde. Eu acredito que as pessoas que têm humildade aprendem muito mais. Exatamente. Porque você não é obrigada a saber de tudo. Não, ninguém sabe de tudo, né, Patrícia? A gente é obrigada, acho que a gente tem o dever de procurar alguém que saiba. Exatamente, é de aprender, né? Isso. Não sei, então, ter vontade de aprender, isso, né? Então, de fazer. O Postal, na época, me ajudou muito, muito, assim, eu ia muito no gabinete dele e eu dizia, prefeito, eu não sei o que é isso, o que é essa lei, o que é esse projeto que a gente faz. Então, ele me ajudou bastante e eu sou imensamente grata, mesmo independente de político que ele foi, porque eu sou imensamente grata pelo que ele me ajudou e pelo que ele me ensinou dentro da política. E Patrícia, mas para você... ter sido indicada a concorrer, eu acredito que você sempre teve essa liderança mesmo dentro da escola, como aluna, nos seus círculos de amizade, porque viram em você um potencial, né? Em épocas de escola, você já exercia uma certa liderança, eu imagino. Sim, na verdade, eu sempre gostei de participar. Eu sempre digo que eu não nasci para mandar.
Eu nasci para organizar. Aí eu gosto de organizar as coisas, eu gosto de participar do grupo, de fazer uma equipe, de estar junto. Então, na escola, a gente na época tinha a presidente, né, do terceiro ano. Eu sempre fiz parte do Grêmio Estudantil. O Grêmio Estudantil era um órgão muito forte, né, dentro das escolas, era uma liderança, né? Sim. Dos então, alunos. Eu fazia parte. A gente tinha também, que hoje em dia a gente não escuta mais dizer, mas a gente tinha um grupo de jovens, fazia parte, a gente ia nas comunidades. Mesmo sendo nova, eu sempre tive, como eu tive que ter responsabilidade cedo, a maturidade vem mais cedo. Exatamente. Né? Então, eu tinha 18, mas a maturidade era maior. Mais, era maior. E o que você poderia destacar ali de um momento bem marcante da sua infância, assim? Se você pudesse destacar um dos momentos, uma das lembranças felizes da Patrícia menina. Da Patrícia menina, quando o Cleverton nasceu. O nascimento do Cleverton. E o Cleverton hoje em dia é pratense, né? Nosso amigo. Aí vamos deixar um abraço para ele. Ele é muito atuante aqui em Nova Prata, né? Uma pessoa que está se destacando bastante, né? Uma pessoa muito querida por muitas pessoas aqui. Na época a gente... a minha mãe já achava que não ia mais engravidar e tal. E aí ela engravidou e foi uma das... Assim, a que mais... Hoje eu lembro, e eu sou muito emotiva, e aí eu falo e me emociono, porque quando ele nasceu, eu olhei para ele e disse assim, meu Deus, ele é muito fofo. Tanto que o apelido dele lá em São Jorge é fofo, né? Então, foi um dos momentos mais marcantes da minha infância, né? Claro que a gente teve momentos, assim como eu disse, a minha família sempre foi muito humilde, né? A primeira boneca que meu pai me trouxe, ele tinha problema de coração, ele viajava, ia para Porto Alegre fazer uma consulta. A gente ficava muito ansiosa, sabe, para quando ele voltasse, porque a gente sabia que ele tinha esse problema, né? E daí ele me trouxe de lá uma boneca, que hoje a gente dá uma boneca para uma criança. Nem deu muita bola. Aquela boneca ainda tá comigo, sabe? Olha, é um bebezinho lindo. E tá lá comigo. E tá guardada ali. É que também, eu digo na nossa época, né? Não tinha essa facilidade, como você disse, de tantos brinquedos. Não. As crianças não ganhavam tantas coisas, assim como as crianças de hoje. E eu acho que por isso mesmo que a gente dava bastante valor, né? Isso. E o principal, como você colocou, nunca faltou na sua família, que foi o amor, o carinho, o respeito, esse cuidado, que são elementos essenciais para uma família, para ter um suporte dentro da família, né? Isso. Mas, Patrícia, vamos agora ver algumas imagens para as pessoas poderem saber um pouquinho de quem a gente está falando. Então, você pode comentar, está aparecendo aí na telinha. Essa é a minha família, a Júlia, minha filha mais velha, ela é formada em Educação Física, tem uma academia em São Jorge. A Joana tem 12 anos. Estudante, e o Luiz, meu esposo, a gente tem um restaurante à noite, o Brutus Bar, a gente trabalha também. Então, além de todas essas responsabilidades, à noite ainda tem um restaurante, Patrícia. À noite eu sou garçonete também. Meu Deus, mulher de mil e uma utilidades, né? Então, essa minha família é o meu pilar. Família linda. Ali é um dos momentos que a gente também passa, um domingo que a gente tem de folga, a gente dá umas passeadas ali em Ciríaco, lá no Cristo, onde o meu esposo tem a família dele também, que é de lá. Então, a gente procura, de vez em quando, também curtir os momentos em família. Né? É importante, né, Essas duas são o meu tesouro, né? São a razão do meu viver. As minhas duas filhas é o motivo pelo qual a gente vive, né? É verdade. O meu esposo, a gente tem muito carinho, a gente se respeita e conversa muito. Eu acho que é isso que tem que ter. Um diálogo. Essa menininha aí é minha sobrinha, é a Sofia. É uma criança muito especial. Ela eu adoro ela de paixão. E as minhas duas filhas também. A Sofia ama futebol. Está do lado da Júlia. A Júlia, minha filha, também gosta muito de jogar futebol. Ali a Sofia, ela é filha da Priscila. Ela é especial mesmo e ela tem um carinho muito especial. Eu tenho por ela e ela por mim. E uma afinidade, né? O meu irmão, Cleverton. O nosso amigo, Cleverton. Com a Joana, que é a afilhada dele. Na primeira Eucaristia dela, minhas duas filhas, que são
como eu disse, a razão da minha vida, né? A gente faz tudo pelos filhos. Não que a gente dá tudo pelos filhos, mas a gente faz por eles. Exatamente. A minha mãe e o Cleverton, eles são muito parecidos, porque os dois têm um gênio muito complicado. Ah, é? Tá revelando aqui. Sim, eles são assim, parecidos nesse termo de gênio forte. Personalidade forte. Eu já sou da paz, eles dois já são mais explosivos, né? Então, é minha mãe, a qual eu amo muito também. A minha irmã, a Priscila, uma mulher muito batalhadora, muito guerreira. Tem 3 filhos. A Sofia, como eu disse, é especial. O Joaquim e o Bernardo, que é meu afilhado. A minha mãe é a Júlia também. A minha mãe mora num sítio lá em São Jorge. Lindo, um lugar maravilhoso. É um lugar de muita paz. O meu pai adorava pescar, então ela fez uma pesqueira ali. Então a gente se encontra ali no sítio da avó Jura para lembrar do passado, lembrar das boas recordações que a gente tem da nossa infância também. Ali também a Priscila, a minha mãe, a Júlia e eu. Esse ano a gente foi para Brasília junto com o prefeito e eu fui junto com uma colega vereadora. Então, foi também uma data, um marco muito importante, porque conhecer Brasília, conhecer o Congresso, conversar com os deputados é muito importante. Então, também é uma foto. E lá a cidade é muito bonita, é linda a cidade de Brasília. Acho que todos deviam conhecer um pouquinho da história de Brasília, né? Eu tive a oportunidade de conhecer e realmente é uma cidade linda, né? Planejada e muito bonita, né? Muito linda. É onde tudo acontece, né? A gente vive falando Brasília, 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 mas conhecer é diferente, né? Isso mesmo. É uma cidade linda e a gente foi numa viagem, ficamos 5 dias lá. Ali o deputado Darlan também, o prefeito, a vereadora Íria, que é minha colega, pra gente ver, a gente não tem oposição, ela é oposição, mas a gente viajou junto. E a gente não tem oposição em São Jorge, nós trabalhamos em conjunto. Isso aí, para o desenvolvimento do município, né? É assim que tem que ser, né? Ver o progresso do município como um todo. Esse é meu colega vereador também, o Aldori, o doutor Tiago, um deputado que também nos ajudou muito na época que o Postal estava doente, ele que nos ajudou. Então, acho também importante. Ali no momento que eu assumi, então, quando o prefeito Danilo tirou 15 dias de férias. Então, como presidente do Legislativo, como a gente não tem, o nosso prefeito faleceu, que era o Postal, o Danilo era o vice e assumiu. Ele tirou férias, assume presidente do Legislativo. Esse aí foram 15 dias que eu assumi, foram férias. Esses 15 dias foram bons, porque estava tudo tranquilo. Ele estava ali do meu lado, ele me ajudava. Sim. Então foi... Assumiu como prefeita, então, do município. E foi a primeira vez que uma mulher assumiu como o executivo? Sim. Patrícia, então já marcou a história do município, né? Sim. Sendo a mais jovem vereadora do Rio Grande do Sul e também sendo a primeira prefeita, né, em exercício do município. Já um capítulo da sua história muito importante já está registrado, né? Num outro momento, uma outra vereadora, quando eu fui na primeira vez, ela assumiu 8 dias quando o prefeito e o vice foram para Brasília. Então, também ela assumiu também 8 já dias. Teve outro momento. A Maria Luísa, então, também. Ali também era no gabinete, a gente está com a prefeitura ainda, estamos agora, sábado, dia 16, vai ser a inauguração do novo centro administrativo, então ali a gente está provisório esse gabinete, mas graças a Deus estamos inaugurando o centro administrativo. E eu já estive visitando ali a prefeitura, aonde ela se encontra no momento, e vi o projeto da nova prefeitura, um belíssimo projeto. Sim. São Jorge merece, vai ser destaque em toda a região, né? O novo centro administrativo, então vocês estão de parabéns mesmo. Obrigada. Temos mais algumas imagens. Ali foi no momento da posse. O Jorge, que é o falecido nosso prefeito, a minha filha, e o Danilo, que era o vice-prefeito, né? Meu esposo e eu. Também um momento marcante, porque no momento que você entra numa eleição, que você concorre,
você quer se eleger. Não existe dizer que não, que você coloca o teu nome ali, não. Você quer se eleger. Verdade. E quando você se elege, é uma conquista, né? E aí, depois, daí em diante, vem o trabalho, né? E, Patrícia, em várias vezes você citou aqui o ex-prefeito, o Postal. Foi um momento muito triste para o município, né? Ele acabou falecendo em decorrência do Covid, né? Nós perdemos o Postal, que era o nosso, eu digo, o nosso pilar, né? O pilar dele. Ele fez muito por São Jorge, como eu sempre digo, independente do partido político. A gente teve uma campanha bem de boa, assim. Ele se elegeu, a gente se elegeu, conseguimos, né, a vitória. E, ao mesmo tempo, a gente perdeu ele lá em março, depois de 2 meses, né, que ele tinha assumido pelo Covid. Perdemos ele, perdemos a primeira-dama e perdemos um colega vereador. Então, acho que a nossa administração teve, assim, bem complicado no início e eu acredito que uns 6 meses aí a gente ficou bem travado. Mas com certeza. Mais, porque até hoje a gente pensa assim, ó, eu tenho certeza que o prefeito Danilo agora também, o que ele faz, nos dias que eu estive ali, a gente faz pensando no que o Postal iria fazer. Porque a administração era dele, né? Então, a gente sentiu muito. Eu tinha uma ligação muito forte, como eu falei lá no início. Foi ele, essa vez, ó, eu fui vereadora com 18, depois nunca mais eu me envolvi assim diretamente. Esse já é o seu segundo mandato. É o segundo mandato. Então, você teve um lá aos 18 anos, que foi o primeiro, e aí ficou um período... Sem concorrer. Sempre ajudei alguém, sempre apoiei. Certo. Meu tio foi candidato, eu apoiei, se elegeu. Meu esposo foi candidato a vereador, a gente apoiou. Então, mas nunca coloquei o meu nome de novo. Aí, essa vez, quando o Postal resolveu que ia concorrer, ele chegou e disse, agora está na hora de você me ajudar. Então, eu sempre digo que eu tinha vontade, porque a gente não vai obrigado por ninguém, né? Não, a gente vai por decisão da gente. É verdade. Então, eu fui, mas pelo incentivo dele. Então, é uma pessoa que te incentivou a voltar. Sim, é a minha segunda família, eles foram sempre a minha segunda família, sabe? Então, não só pela política, pela amizade com a Rita, com o Preto, que é o Davi. Então, isso é muito gratificante. Mas foi uma perca bem complicada. Nossa, ali 3 pessoas bem ligadas na administração e a família de vocês, né? Foi um período muito triste para todos, né? A pandemia, mas eu sempre digo... todos nós, de alguma forma, perdemos alguém próximo, né? Um amigo, um conhecido, um parente. E foi um período que, graças a Deus, passou. Esperamos que não volte mais, né? Que provocou muitas mudanças na vida de todos nós. Mas, Patrícia, voltando lá, fico muito curiosa com essa sua... eleição aos 18 anos, o que uma menina pensava nisso tudo, né? Lógico que você foi muito forte, porque era um desafio, né? Sim. Como você disse, ninguém obriga ninguém, mas você foi corajosa, né? Corajosa em assumir, em enfrentar. Como é que foi a campanha? Lá nos 18 anos. Lá nos 18 anos. Vamos falar daquela lá, depois a gente volta para atual. Aquela campanha, assim, ó, como eu disse, eu não sabia nada de política. Eu não sabia... Sempre eu recebia orientações de alguém. Eu não sabia... Hoje a gente sabe qual é assim, vai numa família, você já sabe qual é a visão dessa família em relação à política. Na época, e até as atribuições do próprio vereador. O que a vereadora pode e não pode fazer. Qual é o trabalho de uma vereadora, né? Então, eu sempre tive assim, que a gente não pode prometer aquilo que a gente não pode cumprir. Perfeito. Então, eu nunca prometi. O que eu prometia na minha campanha, o que eu dizia, o que eu fazia é ser a Patrícia. Ser eu. Ajudar no que eu pudesse, como eu pudesse, da minha maneira. E dentro da lei. Né? Então, eu fiz a campanha com 18 anos, eu visitei todo o município. Para te ter uma ideia, uma bem engraçada, assim, cheguei a ir pedir voto numa casa de um candidato a vereador. Eu cheguei lá e conversei com a esposa dele e falei, porque eu achei que
Olha. Eu fui por tudo. Sim. Eu fui em todas as casas. Eu passei por tudo. Foi essa a minha campanha. Foi a simplicidade de ir na casa, debater, de conversar, de ver a situação do município, de ver o que o município precisava. E a comunidade também, né, anos atrás, de apostar numa menina. Isso. Também tem... E numa mulher. Numa mulher, que a gente já vai entrar nesse assunto também. Mas, assim, que bacana isso da comunidade, apostar na força da mulher e de um jovem, de uma jovem, né, no caso. E isso também é muito legal, né? Porque muitas vezes pensam, o que uma menina vai saber, né? O que uma mulher vai saber, né, Patrícia? Só que, assim, sempre tive um círculo de amigos muito grande, né? Então, quando você tem amigos verdadeiros, né? Você tem uma campanha, já uma base de uma campanha. Então, eu sempre tive amigos, eu fazia magistério na época, eu tinha as prof que me apoiavam, né? Foi a juventude mesmo. E as mulheres, eu acredito muito que na época, muitas mulheres votaram, tanto em mim quanto na outra vereadora, que também se elegeu, uma outra mulher, a Maria Luísa, hoje ela é secretária da administração. Eu acredito que as mulheres apostaram nas mulheres. Eu acho que a gente teve esse voto de confiança. Feminino, de ter esta visão diferente, e não adianta, né? Por mais que a gente fale, a mulher tem uma visão diferente, né? Dentro de todos os setores da sociedade e na política também, né? Tanto que hoje em dia tem esse percentual de mulheres muito grande em todos os municípios que se elegeram, né? Vereadoras. E você sentiu em algum momento que existe um machismo em relação à posição ocupada? Não, eu acho que em São Jorge, ao menos, como é uma cidade pequena, as pessoas se conhecem. Então, eu não senti isso, nem na primeira vez, nem agora. Eu acho que as pessoas sabem do potencial de cada uma, conhecem o caráter, conhecem a pessoa, então eles votam pela pessoa. Você pode ter certeza que, ainda mais os vereadores, né? Porque o vereador, ele está lá para representar o povo. O vereador, ele está para fazer as leis, para aprovar os projetos, para discutir os projetos, mas, acima de tudo, ele está para representar quem ajudou ele a estar lá, e os outros também. Eu acho que a população em geral, né? A gente tem que estar lá para representar. E junto com o Poder Executivo. Eu acho que essa sintonia do Executivo com o Legislativo é muito importante em todos os municípios. Eu acredito que isso deva acontecer. A gente tem o privilégio de agora estar acontecendo, né? Outras administrações também de São Jorge já tiveram isso. Claro que teve oposições, sim, mas eu acho que uma das melhores, que tem o melhor convívio, um melhor relacionamento entre os dois poderes, é essa administração. Que coisa boa ouvir isso, né, Patrícia? Até porque tem que ter esse trabalho voltado para o desenvolvimento pleno do município, né? Não tem que ficar pensando em partidos políticos e em procurar votos para uma próxima eleição, mas tem que trabalhar em conjunto, né? Para o bem da comunidade, para o bem do município. Patrícia, agora eu vou chamar os comerciais. Vamos agradecer mais uma vez os nossos patrocinadores, que são muito importantes para nós. E logo em seguida a gente volta para conhecer um pouquinho mais da trajetória da Patrícia aí, que tem uma trajetória lindíssima e que com certeza marcou e está marcando de forma positiva a história do município de São Jorge. Então, um agradecimento todo especial às lojas Regla. Quem estar a fim de comprar sem sair de casa, é só visitar o site da Regla, que são milhares de itens para você arrasar, e ainda você pode comprar online e retirar na loja. Então, um agradecimento muito especial, e tudo que eu visto na Regla tem. Agradecimento especial também à Ótica Pupila, que está com uma bela promoção. Compra um óculos e leve 2. Aproveite a maior promoção e garanta seus óculos perfeitos para o verão de 2024. Então, aqui é a minha escolha de hoje, um óculos lindíssimo da Prada. São óculos belíssimos e uma promoção maravilhosa. Compre um e leve 2.
Matiello Odontologia, implantes, próteses, facetas, protocolo superior e inferior, tudo para a sua segurança e conforto ao se alimentar e sorrir. Muito obrigada a Centrales Espaço Clínico, que oferece um suporte para a sua longevidade com qualidade de vida através da cardiologia e acupuntura e alguns exames como ecocardiograma, Holter de 24 horas, eletrocardiograma de repouso e mapa de 24 horas. Nosso muito obrigada também à Universidade Cruzeiro do Sul, que possui um polo em Nova Prata com mais de 200 cursos de graduação e pós-graduação. Kiron, venha estudar um idioma na Kiron. Temos aulas de inglês, italiano e espanhol para todas as idades em turmas individual, presencial ou online. Clínica Capilar DNA Vital da Júlia Cavagnolo. Tratamentos exclusivos para a queda capilar você encontra na Clínica DNA Vital. Também agradecemos a Farmais Nova Prata, todos os dias com ótimas promoções, teleentrega e descontos especiais para aposentados e funcionários públicos. Então a Farmais Nova Prata está sempre com excelentes ofertas. Agradecimento especial também a Alongé, aulas de dança. Desde 2019, encantando crianças pelo balé clássico com qualidade de vida e ludicidade. Muito obrigada a Patidona Luta e Defesa Pessoal. Os treinos de luta são uma ótima alternativa para melhorar a forma e o condicionamento físico. As turmas são exclusivamente femininas e reduzidas, para que as mulheres possam treinar sem medo e preconceito. Agradecemos também o condomínio residencial Horizontes. A natureza se une à segurança, convivência comunitária e proximidade das cidades, proporcionando uma qualidade de vida incomparável. É o seu convite para investir no bem-estar da sua família e na sua felicidade. E o nosso muito obrigada ao restaurante e cantina Mascaron, uma gastronomia caseira, bebidas finas e um cenário que conta belíssimas histórias. Então, muito obrigado, muito especial a todos os nossos patrocinadores, que são muito importantes para nós e que fazem com que esse programa Mais Mulher aconteça todas as quartas-feiras, às 21 horas. Então, Patrícia, voltando ao nosso assunto aqui, de uma mulher com tantas responsabilidades, com tantos afazeres. Patrícia, me diz como é que você consegue conciliar tudo isso? Mãe, esposa, é professora, à noite trabalha como garçonete, é vereadora. Como é que você dá conta de tudo isso, Patrícia? A gente se organiza. Acho que tudo na vida tem que ter uma organização, né? Então, eu sou uma pessoa que eu gosto de organizar. Da escola, eu sou supervisora e faço a parte financeira da escola. Então, eu tenho lá a atribuição bem... Nossa, a responsabilidade grande. É bastante, mas eu procuro fazer com calma e da melhor maneira. Nem sempre o que a gente faz da melhor maneira pra gente é pros outros também, né? Bem colocado. A gente sabe que a gente não vai agradar o mundo, mas a gente tendo consciência de que está fazendo a coisa certa e da maneira certa e dentro da lei, tudo ok. Exatamente. Como esposa, como mãe, nos momentos que eu estou com a minha família, eu me dedico a eles. Então, à noite a gente trabalha junto, eu e meu esposo. Então, a gente conversa, às vezes, das 5 às 7, a gente toma um chimarrão no bar mesmo, porque eu não vou para casa, eu saio às 7 da manhã e vou às 11 da meia-noite, a 1 hora vou pra direto. E eu agradeço a Deus por todas as oportunidades. Porque se você está nesse meio é porque você é capaz de fazer. Então, eu acredito que se Deus me colocou nesses lugares é porque eu tenho capacidade para isso. E do meu jeito, da minha maneira, eu faço, como eu disse, como eu achar o melhor de mim. Eu sou presidente do partido também, lá de São Jorge, que, como eu disse, também a gente tem uma boa convivência partidária lá com todos os partidos de São Jorge. A gente conversa e eu acredito que isso é bom
por isso que eu também assumi a presença do partido para também fazer esse papel de mediar, sabe? E Patrícia, e a sua família sempre apoiou você nas decisões de concorrer? Lá no início, sim, você teve o incentivo do seu pai, né? Mas a sua mãe, na época, não sei, como é que ela reagiu? Assim, a minha filha com 18 anos vai concorrer a vereadora. Sempre teve esse apoio da família? A minha mãe nunca gostou muito. É. Não, a minha mãe é mais pé no chão, assim, ela não queria, e nem nessa última vez. Ela disse, mas você não vai, tu sabe o que é sofrer. Porque ela também gosta da política. Ela diz que não, mas ela gosta. Ela se envolve também, né? Então, ela dizia que não era para mim ir, mas daí a gente conversou. O Cleverton sempre me apoiou, meu esposo me apoiou, porque acho que se você não parte de casa... Exatamente, tem que ter esse apoio, porque suporte, você vai né? se ausentar, você tem que ter a confiança, né? Então, meu esposo disse, é isso que você quer? Vamos lá. Eu também apoiei ele quando ele teve a decisão de ser candidato a vereador. E ele também, essa vez, me respeitou e me ajudou muito. A minha filha Júlia também. A minha pequenininha também, né? Aceitando e também sabendo das dificuldades de estar junto com ela, né? Às vezes, e eu digo para ela, é uma passagem. Agora é um tempo que a mãe está nessa ocupação, nesses cargos. Mas logo passa e a gente vai ter tempo. Entender que está trabalhando em prol da comunidade, né? Que nem eu disse primeiro, tá deixando um legado ali, né? E falando nisso, Patrícia, assim, quais as principais pautas que você defende como vereadora? Eu defendo essa ligação com o executivo e a conversa entre os vereadores. Nós, depois que eu assumi, e antes também de assumir a presidência da Câmara, a gente, antes de ir algum projeto para votação, a gente sempre conversa. A gente não vai lá no plenário, não faz a votação sem antes debater estudar o projeto. O projeto. Então, a gente faz isso. E se a gente acha que tem alguma coisa que possa ser mudado, a gente não bota em votação e vai conversar com o executivo, com o prefeito, e faz essas mudanças necessárias, né? Então, isso eu defendo muito, essa conversa. E defendo também que o vereador tem que ter um propósito, não pode olhar para si, o vereador tem que olhar para o povo. Tanto o vereador quanto o prefeito, quem está no cargo público tem que olhar para o povo. E independente de partido, independente de qualquer outra, né, de religião, você tem que olhar para o povo, você tem que ser o povo. Então, isso aí, fazer o que é certo e o que é melhor para a população, né? Que nem sempre são coisas fáceis de fazer, né? O processo, às vezes, é muito demorado também, né? Tem muita burocracia dentro Olha, esses 45 dias que eu assumi, quando o prefeito Danilo se afastou por motivos de doença, foi assim, numa sexta ele estava na prefeitura, na segunda já não estava mais. Não estava, eu tive que assumir. Então aí eu percebi ainda mais que eu trabalho em equipe dentro da prefeitura, entre os secretários, os funcionários da prefeitura, principalmente ali os internos e todo o pessoal, os motoristas, todo esse pessoal do externo também. Se não tem um conjunto, uma conversa, esse diálogo, os trabalhos não andam. Então, né? Você tem que ser humilde. Como eu disse, a humildade é isso que a gente precisa ter. Porque a gente é passageiro nessa vida, que o que a gente deixa é o que a gente faz e o caráter que a gente tem, né? Muito, muito bem colocado, Patrícia. E eu não tenho como separar a vereadora da professora. Então, Patrícia, e os maiores desafios que você encontrou ou está encontrando como professora? O que você considera que foram, assim, na sua trajetória, os maiores desafios? Então, eu sou professora há 28 anos. Essa é a minha profissão. Eu amo o que eu faço. Eu estou fora da sala de aula há 3 anos. Fui diretora, fiquei 4 anos. Comecei lá numa escolinha bem do interior, recém-formada no magistério. Depois fiz pedagogia, fiz pós em psicopedagogia
em orientação e supervisão, e depois fiz em classe especial. Tudo isso para entender a educação, entender os nossos alunos, né? Porque eu acredito no papel do professor, porque o professor não vai ter nenhuma tecnologia que vai substituir o papel do professor na educação. E os desafios agora são mais... Antes a gente tinha o desafio de não ter tanta tecnologia, né? Então você estava um pouco amarrada a alguns livros, a pouca tecnologia, né? O quadro, era né? o quadro, o giz, o mimeógrafo, quando aquela folha do mimeógrafo não apagava tudo. Então, era um desafio. Aprender a ser professor, aprender a... Isso foi um desafio também. Mas eu sempre tive boas colegas. Sempre, graças a Deus, Deus sempre colocou pessoas na minha vida, do meu lado, que sempre me ajudaram. Então, a gente não sabia, a gente pode perguntar. Isso aí. Eu não sei como faço isso. Você que é mais experiente, você que tem mais... Como eu poderia... Qual a melhor maneira de eu solucionar esse problema? Então, lá atrás foi um dos desafios. Agora, o desafio é a tecnologia. É toda essa... Foi a pandemia. 2 anos fora da escola. Mudar toda a realidade, né, nas escolas. Aí voltou para a escola, a falta deles, não é falta de interesse, mas não tinha mais a motivação pela escola. Verdade. Por aprender. Aí depois veio que não se reprovava, daí é outro ponto. Acho que vai ser uma lacuna muito grande, né, Patrícia, que não agora, nos próximos anos, mas daqui a um tempo, a gente vai perceber o quanto a pandemia influenciou de forma negativa os nossos estudantes, né? E a nós professores, né? Porque a gente de um dia para o outro teve que mudar toda a realidade, rotina, né? E é bem isso aí, né? Alguns professores dominavam a tecnologia, Sim. A maioria não, e tiveram que aprender de uma hora para outra, né? E Patrícia, e que legado você gostaria de deixar como professora? Eu gostaria que os meus alunos, os alunos da nossa escola, os alunos de São Jorge, os adolescentes, os jovens, tivessem assim na cabeça os valores, né? Eu prezo muito pelos valores, pelo respeito, pela amizade. Por isso, eu acho que esse é o legado que eu gostaria de deixar. Sair da escola e escutar na rua oi, prof. Mesmo de alunos que já são hoje médicos, são advogados, isso é muito gratificante. Então, verdade. Não percam essa essência. Alunos, não percam essa essência de prof, vai ser sempre prof. Não é porque eu sou prof, porque as minhas colegas, mas a gente sempre vai ser prof. E isso, Patrícia, é uma colocação assim que eu vejo muitas colegas nossas, né? Porque como eu falei, eu também trabalhei há muitos anos da minha vida em escola e me considero prof para sempre. E quando a gente encontra um aluno, né, na rua e que, oi, prof, vai ser sempre prof. Isso. Então, o sinal de que a gente realmente marcou a vida desses jovens, né? Isso é muito gratificante. Então, fica a dica aí, né, para os nossos ex-alunos, né, que a gente gosta de ser chamadas, a gente gosta porque a gente lembra. É um reconhecimento, um carinho, né, de ser chamados. Essa é a melhor parte de ser professora, é gratificante isso. Você vê um aluno dele chamando de prof. Foi lá, pegou na mão, ensinou a escrever o nome, isso é gratificante, né? É verdade. Patrícia, então vou repetir as perguntas, mas agora ao seu lado vereadora. Os maiores desafios como vereadora, na sua primeira gestão ou na atual? Na primeira... Ou até nas duas. Lá na primeira, vamos fazer nas duas, né? Na primeira, como eu disse, a minha falta de experiência. Certo. Então, eu era muito ingênua, muito nua e crua, né? Eu não sabia o que eu estava... Eu fui lá na primeira sessão, não sabia quando eu tinha que falar, o que eu tinha que fazer. Então, esse foi um desafio muito grande. Mas, como eu disse, eu fui em busca e acredito ter feito o meu melhor. Justamente essas percas que a gente teve durante a nossa administração, que foi do nosso prefeito, do nosso colega vereador. Então, isso foi um desafio. Aprender a lidar com essa situação. Porque você está preparado para uma trajetória, para um caminho, né?
e de um dia para o outro muda. Virou tudo. Então, esse foi um dos desafios. E eu só tenho elogios para a Câmara de Vereadores dessa administração nesse mandato, porque a gente conversa muito, a gente dialoga, a gente tem esse envolvimento. Então, isso é importante. Então, esse é o desafio, acho, de todo, e que continue nas próximas administrações. Eu acredito que tem que continuar essa conversa, esse diálogo. Partido, uma sigla você precisa para concorrer. Até o dia da eleição. No outro dia, vamos lá. Trabalhar em prol da comunidade, isso aí. Quem votou, quem não votou, vamos chamar a comunidade também para nos ajudar. Acho que é o que toda a população espera também, né, Patrícia? E o legado que você gostaria de... Não, vamos fazer a pergunta diferente. Que legado você acha que deixou lá na primeira e o que você gostaria de deixar agora no segundo mandato? Lá na primeira eu deixei a minha simplicidade. Isso eu tenho certeza que deixei a minha humildade e a minha simplicidade, que foi um legado que eu aprendi e encorajei outras mulheres também a seguir, né? Porque depois, logo nas outras eleições, elas vinham, e daí, Paty, como foi, como que é? E eu sempre encorajei, sabe? Sempre fui dizer, não, tem que ir, é bom, as mulheres têm esse poder. E agora eu espero ter feito, e agora tem mais um ano ainda, ter feito o meu melhor. Como eu disse, o meu melhor nem sempre é o melhor para todos, né? Mas eu procurei recursos. A maioria, para não dizer todos os vereadores, mas a maioria dos nossos vereadores conseguiram emendas para o município. Então, isso é muito importante. Quando uma emenda vem de um vereador que vai atrás, a gente foi para Brasília, eu fui várias vezes a Porto Alegre, é isso que o vereador tem que ser. O vereador não está lá para mandar uma carga de brita, não sei o quê. Não, ele está lá para ajudar a população, ajudar o município. Buscando emendas, buscando escutar a população e essa conversa com o prefeito, que eu acho bem importante também. Muito bem. E, Patrícia, e na sua opinião, o que você acha assim, primordial, essencial para que um município se desenvolva plenamente? A administração. A administração dentro das leis. Hoje a gente sabe que a burocracia é bem rígida. Um prefeito que fica, um vereador que fica ali 4 anos, não pode comprometer a vida dele para depois, quando ele sair. Então, eu acho que esse é o desafio, é o maior desafio. E um grande desafio também é tentar agradar a todos, né? Isso, não adianta a gente dizer que a gente não quer agradar a todos. Mas a gente procura tentar agradar a todos. Então, é um desafio também. E é difícil de cumprir também. Cumprir. Então, eu acredito que você também só pode prometer aquilo que você pode cumprir. E o vereador, ele está muito amarrado, né? Ele não tem o poder. Ele está lá para votar as leis, né? Ele não tem esse poder de decisões assim. Tem um poder grande, mas desde que venha do executivo, que parta lá do executivo. Então, é um conjunto, né? Verdade. E, Patrícia, como você gostaria de ver o município de São Jorge daqui a 50, 100 anos? Olha, o município de São Jorge é um município muito bom de se morar. Eu adoro. O município muito lindo, muito organizado, né? É um município aconchegante, né? E eu acredito que tudo isso tem em São Jorge, porque o povo de São Jorge, a comunidade de São Jorge é aconchegante, as pessoas são acolhedoras, então eu gostaria de ver São Jorge com crescimento, sim, porque lá só não trabalha quem não quer. Trabalho a gente tem, então tem que crescer, sim, mas que não se perca essa essência dessa... cidade interiorana. Isso, justamente isso. Que não se perca essa essência da gente conhecer a maioria das pessoas, de passar na rua e de dizer um oi. Qualidade isso de é vida, importante. Né? E, Patrícia, como você apresentaria o município de São Jorge para uma pessoa que não conhecesse? Olha, eu sou suspeita a falar, porque eu adoro o meu município, né? Então, eu colocaria que é um município bom de se viver, que as pessoas são acolhedoras, recíprocas, a gente tem trabalho. Não dá para se dizer que não tem
violência, porque em todas as cidades, por mais, Infelizmente sempre vai tem, ter, né? e com o progresso, isso vem também, né? Então, eu colocaria isso, que é um município ótimo de se viver. E que tem trabalho, só não trabalha quem não quer. E o seu lugar preferido no município de São Jorge? Onde você mais gosta de ficar? O que você destaca? A minha casa. Depois da sua casa, o meu espaço público. A escola. A escola. Eu gosto muito da escola. É um lugar onde o nome da escola? É Pedro Nunes. Eu sou concursada no estado e no município. Mas esse ano eu fui cedida para o estado 40 horas. Tem 20 horas no estado e 20 horas no município. Então, eu tenho ligação com as duas escolas. A outra escola é a Padre Benício, que é a municipal. Este ano eu estou só na estadual. Então, as escolas em si são lugares onde eu gosto de estar e ficar. E a gente, por ser professora, gosta de estar nesse ambiente, de ver os trabalhos dos alunos, de chegar lá, dar um abraço numa criança. A gente fala para os alunos que a escola é a segunda casa, mas dos professores, com certeza, é a primeira quase. É a primeira quase, né? Porque não tem, e é só quem já viveu e quem vive nesse ambiente escolar para entender isso, né? O quanto é contagiante estar no meio das crianças, no meio dos adolescentes. É muito bom mesmo, né? Eu sinto saudades desta minha passagem pelas escolas. E, Patrícia, na sua opinião, no que o município de São Jorge se destaca, assim? No que você pode dizer, não, o ponto alto de São Jorge é? A agricultura. O ponto alto de São Jorge é a agricultura, não desmerecendo a indústria, né? A indústria também é muito forte, mas São Jorge se destaca muito na parte da produção de uva, né? Da colheita de uva. Então, isso é muito forte lá. E a gente tem indústrias também, mas o ponto principal é a agricultura. E no que você acha que poderia ser melhorado? E que ainda vocês, enquanto vereadores, o executivo, vocês estão trabalhando para melhorar? Eu acho que tem bastante para melhorar a estrutura, sabe? A gente tem ainda, por ser um município pequeno, mas essa administração, conseguimos fazer 10 quilômetros de asfalto, que é importante entre as comunidades, ligando as comunidades. Então, acredito que a próxima administração tenha também essa missão de continuar esse trabalho. Então, oferecer aos agricultores, à indústria, acho que um ponto que também a gente precisa ver, e a gente já está conversando com o prefeito, também uma área industrial, para oferecer para as indústrias mais instrumentos também, né? Se você oferece uma área industrial, você está incentivando as indústrias e assim oferecendo mais empregos, ou mais opções de empregos também. Muito bem. Patrícia, nós já estamos chegando ao finalzinho do nosso programa. Aqui o tempo passa muito rápido, ainda mais quando é uma conversa boa. Então, eu só tenho que te parabenizar por ser uma mulher forte, guerreira. Cada vez que a gente convida uma mulher assim com o seu perfil, a gente se surpreende, porque realmente as mulheres estão fazendo a diferença no mundo, né? E é muito bom poder mostrar para as pessoas a história, a trajetória dessas mulheres que são donas de casa, que são mães, que são esposas e que exercem diferentes trabalhos e de forma tão bela, assim, tão dinâmica, né? E que vem aqui com uma força de vontade, falando, o olho brilha quando fala nas suas atividades, que a gente sabe que quando a gente faz um trabalho com amor, a gente vai fazer bem feito, né? E o mundo precisa de mais Patrícias, de mais mulheres mais como essas, né? Quem sabe, né? Mulheres como essas que estão tomando a frente ali, ocupando cargos importantes. E esses minutinhos finais, Patrícia, eu deixo para as suas considerações finais, alguma coisa que você queira ainda falar sobre a sua trajetória de vida e também para dar um recadinho para as mulheres que de repente têm essa vontade de se candidatar. Então, assim, eu quero agradecer a você pelo convite. Muito obrigada, eu me senti bem mesmo, bem à vontade. Que bom. Agradecer as pessoas que convivem comigo e até pedir desculpa, né? Porque
a gente, às vezes, por ter muitas ocupações, a gente deixa, às vezes, alguma coisa a desejar. Então, mas as minhas colegas professoras, né, por entenderem, às vezes, a minha ausência, ou então sobrecarregada, então, pedir desculpas e agradecer por estarem sempre ao meu lado e me ajudando. Agradecer aos colegas vereadores, porque eu prezo muito por isso. Agradecer ao nosso prefeito, Danilo, né, porque a gente está ali para conversar e para também ele tem essa disponibilidade dessa conversa. A minha família, principalmente as minhas filhas e o meu esposo, por entenderem o porquê da Patrícia não estar em casa, o porquê da Patrícia, às vezes, não conseguir ver lá um vestido de prenda da filha, e ter que pedir para uma outra e ver, né? Então, de entenderem isso, de entender que a Patrícia, esse tempo, tem que se dedicar àquilo que ela se propôs a fazer. E eu me propus a me doar à comunidade. Da minha maneira, não posso deixar de ser prof, porque essa é a minha profissão. Essa é o que eu sou. É o que eu preciso para viver, para ter o meu salário, e também porque é o que vou continuar a ser. Eu nunca vou deixar de ser prof. E ser vereadora é uma etapa, é uma passagem, né? E eu digo para as mulheres assim, que não tenham medo, que a gente tem sim, nós temos o poder e a gente tem decisões que a gente pode tomar sim, como mulheres, na política, não só na política, em todos os lugares. Mas na política a gente tem sim. A mulher, às vezes, tem uma visão diferente. A mulher, às vezes, enxerga com o coração, com a emoção. Não que o homem não veja isso. Mas eu acredito que tendo um grupo entre mulheres, homens, as mulheres são ouvidas sim. E tem que se fazer ouvir. A gente tem que se fazer ouvir dentro da nossa razão, dentro das leis, como eu falei. A gente precisa ser ouvida sim. E não tenham medo. A campanha é difícil sim. É bater na casa, pedir o voto, é difícil, não é fácil, mas é gratificante. E mesmo que a pessoa não se eleja, é uma experiência. É uma experiência porque você conhece as pessoas, você conhece o interior. Se você me pedir lá em São Jorge, onde mora o fulano, eu vou te dizer onde que ele mora. Então, e foi através da campanha. Da campanha. Então, isso é muito gratificante. Então, não tenho medo. E é como você falou, né? É uma experiência, né, Patrícia, que acho que só tem a pessoa que concorre, só tem a ganhar, né? Com isso, com a experiência. Mesmo que a gente estava conversando primeiro, quem entra tem que saber que pode ganhar e pode perder, né? E a gente está aqui preparado para as duas coisas, né? Se você não se eleger, paciência, você aprendeu. Eu sempre levo o lado bom das coisas. Se você não se eleger, você aprendeu muita coisa com isso. Quem sabe não era a tua vez. Se você se elegeu, é porque é a tua missão, é porque você tem algo a contribuir com a comunidade. Então, eu acredito muito nisso. E eu acho que as mulheres estão se destacando em todos os setores. Olha, lá em São Jorge a gente tem secretária da educação, secretária da administração, e se destacam muito. Também por motivo de ser mulher, para ver um outro jeito. Verdade. Uma outra maneira, né? Às vezes, de tomar umas decisões. Então, Patrícia, só desejo mais sorte, mais sucesso, que você continue sendo essa mulher inspiradora, não só para o município de São Jorge, mas para toda essa região. E a Conecta Mais TV está à disposição. Um grande abraço para todas as pessoas que nasceram e que residem em São Jorge, esse município tão belo, tão aconchegante e tão especial aqui, que é nosso vizinho. Então, muito obrigada pela sua participação. Nosso programa agradece. Tenho certeza que as pessoas que estão nos assistindo também gostaram muito de conhecer a Patrícia Toscan Rodrigues, que está como presidente da Câmara de Vereadores de São Jorge. Então, nós chegamos ao final de mais um programa, Mais Mulher, com uma belíssima história de uma mulher inspiradora. Agradecendo sempre os nossos patrocinadores, a Loja Regla, a Ótica Pupila, a Matiello Odontologia, a Centrales Espaço Clínico, a Universidade Cruzeiro do Sul, a Quiron, a Capilar, DNA Vital,
que é da Júlia Cavagnolo, a Farmais Nova Prata, a Longê Aulas de Dança, a Patidona Luta e Defesa Pessoal, ao Condomínio Residencial Horizontes e ao Restaurante e Cantina Mascaron. Muito obrigada a todos que nos acompanharam até aqui. Fiquem todos bem, fiquem com Deus e até a próxima semana com mais um programa inédito do Mais Mulher. Boa noite.